Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a pergunta que mais me fazem no Instagram, no YouTube, enfim, todas as minhas redes sociais, que é: vale a pena fazer a faculdade de serviço social? Será que serviço social vale a pena? Será que é bom ser assistente social? Será que ganha bem? Se ganha mal? Se é fácil de conseguir emprego? Se é difícil? Se tem bastante oportunidade em concurso, em CLT? Calma, vamos conversar sobre isso hoje um pouquinho. É algo que me perguntam muito e eu entendo o porquê perguntam, né? É uma faculdade, são bastante anos que a gente vai estar se dedicando àquilo e, claro, a gente quer que dê certo. Mas a gente precisa analisar algumas coisinhas antes para saber se vale a pena ou não fazer a faculdade de serviço social, e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre isso. Pra quem não me conhece, olá, tudo bem? Eu sou a Julie, eu tenho 24 anos e em 2023, na metade do ano, eu me graduei em serviço social. Atualmente eu sou assistente social, então eu tenho bastante bagagem nesse mundo de serviço social, não só de vivências, mas também para conversar aqui com vocês sobre a temática. Eu comecei esse canal com serviço social em 2019, quando eu estava começando na faculdade, e desde então eu tô aprendendo cada dia mais um pouquinho do serviço social, e eu sempre tô aqui compartilhando com vocês. Então, se você quiser mais saber desse assunto, rotina de estudos para concursos, mestrado, enfim, aqui tem muito conteúdo. Já se inscreve aí no canal, deixa o like aí no vídeo. E bom, hoje a gente vai conversar, né, se vale a pena fazer ou não a faculdade de serviço social. Então, ó, pra começar, o curso de serviço social, quando você termina, você finaliza o curso de serviço social, você se torna bacharel em serviço social. E para você ser ativamente assistente social, você precisa se registrar no conselho de classe da profissão, que é o CRES, Conselho Regional de Serviço Social. Você vai lá, paga a anuidade, tira a sua carteirinha e aí você sim é oficialmente assistente social. O curso ele tem uma duração média de 4 anos, então vai depender muito da faculdade que você está ali querendo estudar. Tem faculdades que ofertam 3 anos, 4 anos, 4 anos e meio. O máximo que eu vi foi 5 anos. A minha faculdade, eu me formei pela Universidade Federal de São Paulo, foi de 4 anos. E durante esse tempo de formação, você estuda bastante coisa, você estuda história, a história do serviço social, filosofia, sociologia, economia política, enfim, tem bastante partes teóricas e bastante práticas, pensando mais ativamente no trabalho do assistente social. Então, para nós termos a resposta da pergunta que vale $1 milhão, que é: vale a pena fazer serviço social? A gente tem que analisar primeiro 4 coisinhas. Primeiro, o processo de formação. Segundo, o pós-formado. Terceiro, as opiniões da categoria profissional. E quarto, mas não menos importante, o mercado de trabalho. Fazendo uma análise desses 4 pontos, você consegue chegar na resposta se vale ou não para você fazer a faculdade de serviço social. Então vamos por partes. Então, o primeiro ponto é o processo de formação profissional. Aqui eu não estou falando sobre qual faculdade é melhor, qual é pior, se é melhor fazer presencial, semipresencial, EAD, não é isso. Aqui eu estou falando sobre o processo de formação em si. Nesse ponto você precisa analisar o tempo de duração da faculdade, as matérias que são ofertadas, se te interessam, se não te animam tanto, se te chama a atenção, se te dá interesse em estudar. Você precisa também analisar o tempo que você vai precisar se dedicar para o curso. É claro que é muito importante que, independente da faculdade que você faça, você se dedique, você estude. Mas por que eu estou ressaltando isso? Porque fazendo essa pergunta e perguntando para as pessoas também que fazem a faculdade de serviço social, você consegue ter uma noção do seu tempo que você vai precisar se dedicar. Porque nunca a faculdade fica só na sala de aula, sabe? Você precisa estudar a parte também. Então, uma dica valiosa é: procure alguém que tá fazendo a faculdade na faculdade aí que você tem interesse e converse com essa pessoa, tire todas as suas dúvidas e veja todas essas questões e principalmente o tempo de dedicação que você vai precisar pro curso. Porque, por exemplo, a faculdade de serviço social, ela exige muita leitura. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz 4 anos de faculdade e tive em torno de 5 matérias por semestre, uma matéria por dia. Cada matéria tinha um texto para ser lido antes da aula, um texto que é um texto básico, a gente chama de texto de apoio, que vai te auxiliar a entender melhor o que o professor vai falar durante a sala de aula e vai te ajudar a debater o assunto também. Então, toda a aula
tinha um texto novo para você ler. Fora isso, tem também, claro, os conteúdos que você precisa saber, mas que não dá tempo de ver na faculdade. Então, são conteúdos para concursos, são livros clássicos do serviço social que você precisa ler, que é importante ler. Enfim, todas essas coisas têm que ser analisadas. E eu não tô falando aqui que você tem que super se aprofundar e ler todos os livros, ler todos os textos. Não é assim, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Mas é importante saber que você vai se dedicar um pouquinho a mais fora da sala de aula. É importante falar também que a leitura dentro do serviço social vai te ajudar muito quando você for exercer a profissão. Porque quando você for exercer a profissão, for escrever um relatório, por exemplo, você vai precisar fortificar o seu argumento. E você vai fazer isso por meio de autores na área, que vai falar sobre o assunto que você quer defender. E isso é muito importante porque vai defender o seu ponto de vista e vai deixar ele super forte pro que você quer, pra finalidade que você quer o seu relatório, por exemplo. Que pode ser para conversar com outro profissional, para conversar com outro serviço, para conversar com o sistema de justiça. Então é muito importante você fazer as leituras, porque isso vai te dar embasamento teórico para fortificar a sua argumentação. Então a leitura e os estudos no geral é muito importante. Outro ponto importante também é o pós-formando. O que eu vou fazer agora que eu me formei na faculdade? Quais são as minhas oportunidades? Quais são as minhas opções agora que eu me formei? Tem poucas oportunidades? Muitas? Aqui, nesse ponto, você pode analisar quais as pós-graduações são possíveis e que te chamam a atenção. Porque, ao meu ver, eu acho que é essencial fazer uma pós-graduação, ao menos uma, porque quando a gente está na faculdade, a gente recebe um processo de formação profissional mais generalista. E aí, com as pós-graduações, a gente vai se especializando nas temáticas dentro do serviço social. Porque na faculdade, né, não dá tempo de ver tudo, de se aprofundar em tudo. Então, as pós-graduações são essenciais, ao meu ver. Mas claro que as pós-graduações não é algo obrigatório para você conseguir um emprego, tá? Nesse momento de pós-formado, você já vai ter experienciado o estágio, já vai ver como é a atuação do assistente social nos campos, né, nos locais que eles podem trabalhar, nas áreas de atuação, e você vai criando afinidades com alguns setores. Então, se você, por exemplo, teve mais interesse na atuação do assistente social na área da saúde, você pode fazer uma residência multiprofissional, você pode fazer uma pós-graduação ali mais voltada para a área da saúde, e assim você vai se especializando em uma área. A dica valiosa que eu dou nesse ponto é que você precisa estar sempre estudando, porque isso vai te deixar mais ativo, né, educação continuada, e também vai te fortificar como profissional. Um dos pontos que mais me perguntam é sobre o mercado de trabalho. Julie, como é o mercado de trabalho de serviço social? Eu vou conseguir um emprego rápido como assistente social? Vai ser difícil ser assistente social? Pôr em prática tudo que eu aprendi na faculdade? Tem bastante emprego CLT? Tem bastante local para trabalhar? Tem bastante vagas em concursos? Como é isso? Como funciona? Gente, calma aí. Pensando não só no serviço social, mas no mercado de trabalho em geral, as coisas não estão muito fáceis. Então, já é mais normal, mais comum a gente ter uma certa dificuldade para conseguir emprego, mas isso no geral e não só voltado ao serviço social. O que eu sugiro aqui é você pesquisar as vagas para assistente social na sua região. Procura emprego CLT, vagas em concursos, se tem bastante concurso, se é recorrente concurso na sua região, se tem bastante vagas em CLT, se tem muitos serviços em que o assistente social atua, qual a média salarial do assistente social, quanto as vagas estão pagando, enfim, você vai dar uma pesquisada mesmo. Analisando essas coisas, eu, por exemplo, percebi que aqui na minha região é um pouco mais difícil ter oportunidades para CLT, por exemplo. Não é muito divulgado, ou então talvez não tenha tantas, mas não quer dizer que não tenha vagas, tá? Tem, só que são mais concorridas e são poucas, dado o tempo que eu pesquisei. Concursos por aqui também tem de tempos em tempos, não é tão recorrente, mas de anos em anos vai aparecendo. Então é muito importante também você estar preparado para quando a oportunidade aparecer, você dar o seu melhor e conseguir. Um exemplo também é que aqui na minha região eu não consegui tanta, por exemplo, aqui é Baixada Santista, não achei tantas vagas CLT, mas em São Paulo, capital, eu achei bastante. Então isso também tem que ser analisado, a região que você tá, a localização, todas essas coisinhas. Por fim,
opinião da categoria profissional. Aqui é um ponto meio delicado. Claro, é sim muito importante você saber a opinião das pessoas que já se formaram, que já estão tentando entrar no mercado de trabalho, que já estão inseridas no mercado de trabalho, o que elas acharam do curso, o que elas acham do mercado de trabalho, da rotina profissional mesmo, se é difícil, se é fácil, se sobrecarrega, enfim. É importante você conversar com as pessoas que já têm uma experiência um pouquinho mais avançada que você dentro do serviço social, mas é muito importante também você lembrar que cada experiência é única. Só porque a pessoa não conseguiu emprego, ou demorou para conseguir emprego, ou conseguiu emprego rápido, não quer dizer que também vai funcionar para você, tá bom? Depende muito de oportunidades, de tempo, da região que você tá. Então, cada experiência é única. Você precisa sim ouvir as opiniões das pessoas, mas você não pode tomar uma decisão totalmente com base no que uma pessoa te falou, porque aquilo foi a experiência dela, você vai ter a sua. Então, é importante você ouvir a opinião das pessoas para você entender o ponto de vista dela, já que ela tá mais ou menos ali na mesma trajetória que você. Agora, levando em consideração tudo isso que eu falei pra vocês, comenta aqui o que você acha. Vale a pena fazer serviço social? Vale a pena cursar a faculdade de serviço social? Sim ou não? Lembrando que eu não estou aqui para dar uma opinião oficial pra você, pra falar, vai lá, faça serviço social, ou falar, não, quer saber? Talvez não seja pra você serviço social, tá? Não sou eu e nem ninguém pode te falar isso, apenas você pode responder isso, você vai avaliar pra você se vale a pena ou não. Pra mim, por exemplo, vale a pena, é uma graduação que eu fiz que eu gostei bastante, que eu me identifiquei muito desde o começo com o curso, que me chama atenção, que quando eu estava no estágio me motivou a continuar mesmo com as dificuldades da profissão. Enfim, é uma faculdade, foi, né, no caso, uma faculdade, e está sendo uma experiência que eu estou gostando bastante e que pra mim valeu a pena. Mas se vai valer a pena pra você, só você vai poder responder. Então, pra você aí que já se formou, valeu a pena? Pra você que está se formando aí, está no processo de formação, o que você tá achando da faculdade? Você tá achando difícil? Você tá gostando? Enfim, aqui é um vídeo mais pra gente dar uma analisada, né, antes de fazer essa pergunta se vale a pena ou não um serviço social. É pra gente dar uma analisada no contexto geral mesmo, e também é muito importante a gente ouvir isso que eu falei, ouvir a opinião das outras pessoas. Então deixa aqui o seu comentário, se você já se formou, se você está se formando, ou se você quer ingressar na faculdade. Tem gente que tem muitas dúvidas e é importante a gente trocar essa conversa. Então sintam-se livres para comentar aqui embaixo se você acha que vale a pena, se não vale a pena, e claro, os porquês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é @Julie12Larissa. Lá também tem conteúdos de serviço social, tá bom? E é isso, ficamos por aqui por hoje, mas mais pra frente temos mais vídeos. Não se esquece de se inscrever para não perder nenhum próximo vídeo e deixa um comentário aí, ok? Tchau!